Agora, meio-dia com mais 33 minutos. Esse é o Rádio Esportes, em ao vivo no Sabadão da Itatiaia. E você que precisa de peças para o seu carro, ABM Peças, na General Davi Sarnoff 3770. Gente, tem peça para motor, suspensão, freio, veículos nacionais importados. É isso mesmo. Entregando para todo o Brasil, entrega em todo o Brasil. Acesse abmpeças.com ou no WhatsApp 2191 8181. Galão da Massa definiu o orçamento para o próximo ano. Ô Cláudio Rezende, o Galo vai gastar mais do que gastou em 25, vai gastar menos. Aliás, tem informações diferentes, né? O CEO Pedro Daniel, em coletivo, disse que vai segurar, vai fechar a torneira. O homem forte da SAF, Rubens Menin, em entrevista, na verdade não é entrevista, né? É o bate-papo que ele faz com os influencers, que aliás é uma atitude muito, muito legal, sempre importante ter essa oportunidade de falar, de esclarecer, de ouvir e ser ouvido, isso é muito bom. Ô Cláudio, mas ele tem dito que vai manter o investimento. Como é que fica o Galo pro ano que vem, hein, Cláudio? Vamos lá, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos aqui do Rádio Esportes. O Atlético, a tendência é de que tenha mesmo esse orçamento, ele é parecido em número de investimento em relação a 2025. Ao que o Atlético fez nessa última temporada, o clube vai investir um valor semelhante para 2026. Aí a gente está falando do ano todo, né? Na janela de janeiro de 2025, o Atlético investiu bem mais do que do meio do ano, por exemplo. Vamos ver como vai ser agora. A tendência é que seja também. Até porque o time vai passar por uma reformulação. É agora, no meio do ano. O Campeonato Brasileiro mesmo já vai ter quase metade disputado. Boa parte do campeonato disputado até o meio do ano. Então o Galo deve colocar mais grana nesse início de temporada. O ano passado, né, a temporada que o Galo terminou, foram 180 milhões de reais em investimento, em contratações. Agora, o Atlético vendeu também, né, Thiago? Só Paulinho, Alisson e Rubens foram 275 milhões de reais. Com essas 3 transferências. O Galo conseguiu 3 jogadores que agora, sinceramente, não tem, né? Jogador para ser vendido em cifras como essas do Paulinho, que foi para o Palmeiras, o Alisson para o Shakhtar, lá da Ucrânia, e o Rubens, no meio do ano, também foi negociado com o futebol do exterior. Então foram 3 grandes transferências que o Atlético fez na última temporada. Teve ainda umas menores, né, Thiago? O Zaratio. O Racing pagou 12 milhões de reais, o Batalha 9 milhões de reais, o Boca Juniors. Teve o Otávio, ali quase 9 milhões de reais por Fluminense. O Davidson saiu também por 6 milhões e 700 mil lá para o Fortaleza, então o Atlético fez algumas vendas. E esse valor investido, Thiago, vai ter que também ter um contrapeso. Então, se não vender muito, esse valor pode diminuir, mas está no orçamento do Galo um planejamento aí de buscar reforços e é um valor significativo, né, Thiago? Pode não ser igual de Flamengo e Palmeiras, e foi o que o CEO disse, mas é um valor que tem que ter o tiro certeiro, mas é um valor que dá para você priorizar aí algumas posições, pelo menos trazer gente para decidir, gente importante para jogar, Thiago. O Edu Panzi, eu acho que passa sempre muito por expectativa e realidade. O torcedor, e tem todo o direito, né? Ele está na sua função de acreditar, de esperar por algo melhor. E por outro lado, quem fica com o papel de advogado do diabo é o diretor do clube, né? Que tem que fazer conta, tem que colocar tudo mesmo na ponta do lápis para a próxima temporada. É inegável que aconteceram erros, né? Alguns deles graves, né? E talvez não por culpa só da diretoria, mas, puxa vida, você contrata o melhor jogador da Libertadores, o artilheiro, o cara chega e água, né? Água, nada, não rende absolutamente nada. É ser mais assertivo com esses valores pro próximo ano, Edu? Você não tenha dúvida. Eu acho que o contratar o Júnior Santos não foi o problema. Ninguém duvida da capacidade do Júnior Santos. Talvez o problema tenha sido o valor pago pelo Júnior Santos. Contratar o Fausto Vera já é um problema maior. O que piora com o valor pago pelo Fausto Vera. Então é você ter ali um dinheiro contado e não gastar bem
o seu dinheiro. Outro dia eu dei o exemplo aqui, você vai montar uma mini frota ali para sublocar o carro para motorista de aplicativo, aí você compra aqueles carros que você sabe que vai dar problema, né? Comprar um carro, você compra uma areia, você não vai viver na oficina. Já foi um belo carro, inclusive. Mas, enfim, é saber gastar melhor o dinheiro. É claro que o investimento ele é fundamental, a depender da sua perspectiva. Eu quero uma vaga na fase de grupos na Libertadores. Então, você vai ter que investir, cara. Porque você vai brigar com o Botafogo, você vai brigar com o Cruzeiro, você vai brigar com o Fluminense, você vai brigar com o São Paulo, com o Bahia, que é do Grupo City, que são clubes que vão investir um bom dinheiro para brigar pelo mesmo que você. E eu nem cogito colocar Flamengo e Palmeiras, porque nenhum outro clube no Brasil vai ter a condição de brigar em termos de investimento com esses dois. Só lá na frente, se tiver uma mudança administrativa e financeira, a gente pode colocar o Corinthians nisso aí. Os outros não. Os outros, vez ou outra, vão chegar, como o Atlético chegou, como o Botafogo chegou, como o Fluminense chegou. Podem ser a exceção da regra. Beliscar alguma coisa isso, ali. Mas via de regra vai ter Palmeiras e Flamengo todo ano chegando em alguma coisa. O Galo precisa ser assertivo. Assertivo nas saídas, assertivo nas chegadas. Algo que não conseguiu ser nas últimas 2 temporadas. Ou na última temporada, vamos dizer assim. Porque em 2024 ainda tinha esses jogadores que o Cláudio citou aí que renderam ao clube um bom dinheiro. O Atlético foi finalista da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas esse ano de 2025, exclusivamente, o Galo gastou mal o dinheiro que investiu. Ô, Ale Oliveira, a verdade é que a diferença é cada vez maior, né? O Palmeiras e o Flamengo estão tomando um rumo, tomando gestões, ano após ano, aumentando essa distância. Como disse o Edu, Botafogo teve o seu investidor, o Atlético também, o Fluminense agora está se abrindo aí para investir também, mas a distância vai ficando cada vez maior, né, Ale? E também eu acho que além da administração e de outros fatores que a gente sabe muito bem, eu acho que uma coisa que o Atlético e a maioria dos clubes já estão ficando mais atentas é o investimento nas categorias menores, nas categorias de base, né? Porque se a gente for somar aí o que o Palmeiras e o Flamengo venderam também, realmente são somas significativas, né? Você tem vários jogadores importantes que foram vendidos muito jovens, né? Oriundos das categorias de base, que dão ao clube a possibilidade de fazer novas contratações. Para citar 2 aqui no Palmeiras como exemplo, o Hendrick e o Estevão, né? Quanto que não renderam esses meninos, primeiro tecnicamente, né? E depois financeiramente. Então é um caminho que a gente entende que seja fundamental, e o Atlético especificamente também tá mais atento a isso, né, Tiagão? O Ale falou da base, o Pedro Daniel falou na apresentação dele da diferença de Palmeiras e Flamengo, né? Que o Flamengo, ele vive muito da receita, que é gigantesco, o Palmeiras também, mas o Palmeiras consegue se aproximar do Flamengo por conta do investimento da base. Do que o Palmeiras consegue fazer de receita com vendas de atletas de base. É o que o Ale falou, talvez a grande saída para os outros clubes, e nos outros eu cito aí Cruzeiro, Atlético, Botafogo, Fluminense, é a base, cara. Eles não vão ter jamais a receita que o Flamengo tem, por conta do tamanho da dimensão do Flamengo em termos de torcida, um clube nacional, tem várias cidades do país, a torcida do Flamengo é a maior, inclusive das equipes que estão ali naquela cidade. O Atlético ele precisa começar a fazer receita na base. Base é investimento, não é custo. E ao longo dos últimos anos o Atlético parece que encarou base como custo. Também, se eu falei do Júnior Santos que fez água, a base fez água e meia, né? Nossa. Ô, Thiago, só o Júnior Santos e o Rony custaram juntos praticamente 90 milhões. Misericórdia. Os dois juntos. Então, teve dinheiro, né? No início do ano, o Galo gastou 130 milhões, quase 140. E teve dinheiro, mas gastou mal. Agora, falando do jogador que tá bem na base, Thiago, a gente fala muito do Gabriel Veneno e do Mosquito, né? Isso. São as grandes promessas. Mas o Riquelme foi para a seleção sub-17, um atacante do Galo, e teve 2 amistosos contra o
Paraguai, agora na preparação para o Sul-Americano. Ele fez 2 gols, uma assistência, decidiu os jogos por lá. E ele já tinha ido bem no Campeonato Brasileiro Sub-17, 6 gols e 8 assistências. O Galo foi campeão brasileiro Sub-17. Então, é um garoto aí para se olhar também, viu, Thiago? Riquelme, tem muitos Riquelmes, Cara, né? É impressionante Muito a quantidade de Riquelme que apareceu no futebol brasileiro. Eu falava isso outro dia com uma pessoa ligada ao Hulk, né? Eu falei, cara, o tanto de Vitor que tem de 2013 pra cá é uma loucura. De Givanildo não dá, né? Eu falei, caramba, Hulk, era pra ter um monte aí. Mas Hulk também não dá pra registrar. Não dá pra registrar o Givanildo não pegou. Mas era pra ter, né? Riquelme mesmo tem muito. Nesse time da seleção tem 2. Um Riquelme final esse do Galo, e o outro Riquelme com Y. É a geração início dos anos 2000, né? Riquelme voando, Barcelona, Vídea Real, Boca Juniors, evidentemente, e agora... O Atlético tem essa expectativa, Thiago, de ter garotos, né? Ter condições de vender atletas por cifras milionárias a partir dessa geração Sub-17. Inclusive no Campeonato Mineiro a gente vai ver alguns deles, né, Thiago? O Galo vai começar o Campeonato Mineiro com alguns garotos aí do Sub-17 que foram campeões, e o Sampaoli fez questão de dirigir esse time no início do ano. Então vamos ver aí com o Sampaoli no Mineiro essa meninada do Galo aí. Ô, Cláudio, já que estamos falando de base, o Atlético anunciou uma saída importante, né? Uma mudança forte aí na base do clube. A saída do coordenador de performance, que havia chegado cheio de pompa, de status, né, que tinha vindo do Flamengo, o homem já saiu. É o Pedro Menezes, Thiago. Ele estava no Atlético desde abril deste ano, como coordenador de performance das categorias de base. Ele se despediu nas redes sociais, fez uma publicação, né, e inclusive elogiou bastante. Muito difícil de expressar as palavras o que vivi no Atlético Mineiro, segundo ele, no Clube Atlético Mineiro, um clube repleto de emoções, paixão. Ele agradeceu todo mundo, mas está de saída o Pedro Menezes, que é um cara realmente muito gabaritado aí. Agora o Atlético procura, logicamente, um novo profissional para essa função aí, coordenador de performance das categorias de base. O Atlético deu uma reformulação grande aí, não só no profissional agora, mas na base também nos últimos tempos. Boa, Cláudio, e olha aqui, você que quer reformular a sua